Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de matemática e nós vamos continuar a falar sobre monômios, só que hoje nós faremos adição de monômios. Vocês já sabem que ao final da videoaula existem lá exercícios a serem feitos, não esqueçam, são do 1 ao 6 das páginas 202 e 203. E também é muito importante que vocês leiam o livro lá na página 101 e 102, 201 e 202, antes de fazer os exercícios. Combinado, pessoal? Então vamos começar aqui a falar sobre a adição de monômios. Eu vou começar aqui com essa ilustração. Nós temos aí algumas frutas, e essas frutas são maçãs e laranjas. Como nós fazemos para adicionar essas frutas? Nós podemos juntar a laranja e a maçã e dizer que nós temos ao todo 7 laranjas maçãs? Não, né, pessoal? Nós não podemos juntar as frutas diferentes. Nós temos que juntá-las conforme a sua característica comum. Então, observando essa quantidade aí de frutas, nós identificamos então que, juntando as maçãs, nós temos 4 maçãs e, juntando as laranjas, nós temos 3 laranjas. E assim temos 4 maçãs e 3 laranjas. E isso é muito importante quando nós estamos falando em adição de monômios. Nós só podemos adicionar os monômios que são semelhantes. E semelhança de monômios, nós já conversamos, vocês já estão aí craques, né, no entendimento sobre os monômios semelhantes, que são aqueles monômios que possuem a mesma parte literal. Então, nós só podemos adicionar os monômios que são semelhantes, ok? Então, toda vez que você for adicionar monômios, lembra desse exemplo da prof. Eu posso juntar 2 laranjas com 2 maçãs e dizer que eu tenho 4 laranjas maçãs? Não! Nós temos que juntá-las de forma que sejam as mesmas frutas, né? Então, assim, os monômios semelhantes também serão adicionados. Observem aqui agora um exemplo para nós tratarmos dessa adição de monômios. Eu quero aqui calcular o perímetro dessa figura. E essa figura possui lados medindo z e 2z, correto? Observem ali os lados dessa figura. Então, observem que para calcular o perímetro, nós precisamos descobrir qual é o total do contorno dessa figura, ou seja, somar todos os lados quando é um polígono. E nesse caso, é sim um polígono. Somando todos os lados, nós temos então essa adição aí algébrica de monômios, ou seja, peguei todos os lados dessa figura e somei eles. Z mais 2Z mais 2Z mais Z mais Z mais 2Z mais 2Z mais Z. Ufa, né? Totalizando assim, quantos Zs? Totalizando 12Z, ok? Então, o perímetro dessa figura é 12Z. Só que nós também temos uma outra forma de poder adicionar esses monômios que talvez alguns de vocês achem que seja mais fácil, que seja melhor. Nós podemos simplesmente ir somando as quantidades e resultar, ou a gente pode fazer uma separaçãozinha assim. Observem que a parte literal, obviamente, é igual, porque os monômios são semelhantes. Então, a parte literal é z. Observem ali que a prof deixou apenas os coeficientes entre parênteses e somados. Então, 1 mais 2 mais 2 mais 1 mais 1 mais 2 mais 2 mais 1. E isso tudo sendo multiplicado por z, porque a parte literal é z. Sendo assim, nós podemos fazer dessa maneira, somar os coeficientes, né? E deixar indicada a parte literal, que resumindo, obviamente, chega-se no mesmo resultado. Até nem poderia ser diferente, ok? Fazendo toda essa soma dos coeficientes dos números, nós chegamos em 12. E assim, então, o resultado desse perímetro é 12z, que é justamente o mesmo do slide anterior. Ok? Combinado? Entendido? E assim nós podemos sintetizar que a adição algébrica de monômios semelhantes é efetuada adicionando-se algebricamente os coeficientes e mantendo-se a parte literal. Ou seja,
Nós somamos todos os números, somamos todos os coeficientes e mantemos a parte literal. Aqui vale novamente um reforço. Só podemos somar monômios semelhantes, por isso que se mantém a parte literal, combinado? Vamos para frente. Aqui agora, nós vamos adicionar fazer a adição de monômios. Observem ali que nós temos 3 monômios, o 3x ao quadrado, o 8x ao quadrado e o menos 9x ao quadrado. E nós vamos adicioná-los. E é claro que aí também, quando nós falamos em adição de monômios, entra também a subtração, correto? Então, subtração de monômios ou adição de um monômio positivo com um negativo, enfim, certo? Observem aí que essa expressão escrita completa, do jeito que ela está, 3x ao quadrado mais 8x ao quadrado menos 9x ao quadrado, nós vamos adicionar e todos esses monômios separadinhos, o 3x ao quadrado, o 8x ao quadrado e o menos 9x ao quadrado, são semelhantes. Por quê? Possuem a mesma parte literal, que no caso é x ao quadrado. E agora, como que nós fazemos para chegar no resultado dessa adição dos monômios? Nós podemos seguir esse caminho que a prof explicou no slide anterior. Nós vamos somar os coeficientes, né? Somar, subtrair os coeficientes e manter a parte literal. Chegamos assim, então, em 3 mais 8 menos 9 e o x ao quadrado ali do ladinho. Mantém-se a parte literal. Fazendo essa operação entre os coeficientes, nós chegamos, então, que 3 mais 8 é quanto? 11, e 11 menos 9 é 2. Então, nós temos que o resultado dessa operação entre os monômios é 2x ao quadrado. Chegamos no monômio 2x ao quadrado, sem segredo algum, beleza? Vamos para o próximo. Então, aqui nós temos também 3 monômios semelhantes, porque a parte literal de todos eles é igual, é a mesma. Então, nós temos 1,4x² menos 0,8x² menos 2x². E observem, pessoal, qual é a parte literal desses monômios separadinhos aí? É x². Toda a parte literal ali, x². Então, agora nós faremos as operações entre os coeficientes, ou seja, 1,4 menos 0,8 menos 2. E, obviamente, mantendo-se ali a parte literal. Fazendo essa operação de 1,4 menos 0,8 menos 2, nós chegamos, então, em menos 1,4 x². Permanece a parte literal. Não esqueçam desse detalhe, ok? Vamos para mais um exemplo. Nós temos aí 2ABC menos ABC menos 0,5 ABC. Qual vai ser o resultado dessas operações entre esses monômios separadinhos? Observem, todos eles têm a mesma parte literal, então nós podemos simplesmente operar com os coeficientes e manter a parte literal. Chegamos em 2 menos 1 menos 0,5 com a parte literal ABC. Observem um outro detalhe também, a prof deixou entre parênteses esses números, esses coeficientes, e isso é necessário. Aqui não é só uma questão de estética, de deixar bonito, não, é necessário, tá certo, pessoal? Porque essa parte literal, ela está relacionada com todos os coeficientes, então se a gente deixa todos os coeficientes juntos, nós temos que indicar com um parêntese, porque o resultado disso vai estar acompanhando a parte literal, beleza? Fazendo essa operação, 2 menos 1 menos 0,5, nós chegamos em 0,5 ABC por causa da nossa parte literal ali junto, beleza? Mais um exemplo, 2A menos 5A mais 10A. Novamente, todos os monômios são semelhantes e assim nós podemos simplesmente trabalhar com os coeficientes e repetir a parte literal. Chegamos em 2 menos 5 mais 10, obviamente entre parênteses, com a parte literal A. Fazendo essa operação, nós chegamos em 7A. 2 menos 5 mais 10
é 7. E assim, então, o resultado dessas operações entre os monômios é 7A. Beleza, pessoal? Seguinte, vamos dividir essa aula novamente em duas partes. Então, a nossa primeira parte encerra-se por aqui. Nesse momento agora, se você precisar tomar uma água, ir ao banheiro, dar uma relaxada rápida, não se enrolem, vocês já sabem, é só uma relaxadinha aí rápida. Voltem aqui com a prof para nós continuarmos na parte 2. Combinado? Até daqui a pouco!